Olá a todos, é uma imensa felicidade voltar a estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro Legados de Allan Kardec. E hoje vamos voltar ao ano de 1867. 10 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pressentia o término da sua missão na Terra. Enquanto isso, um jovem de 21 anos de idade, do interior da França, da cidade de Tours, estava feliz com a possibilidade de conhecer pessoalmente Allan Kardec. É que Allan Kardec iria fazer, em 1867, uma viagem doutrinária a Tours. 3 anos antes, em 1864, quando este jovem, que se chamava Leon Denis, tinha 18 anos de idade, ele estava passando por uma livraria em Tours quando viu exposto o Livro dos Espíritos. E ele se sentiu tão fortemente atraído pelo Livro dos Espíritos que, apesar das suas imensas dificuldades financeiras, ele acabou comprando aquele livro. A mãe de Leon Denis controlava as leituras que o filho fazia. Então, Leon Denis passou a ler o Livro dos Espíritos escondido, mas a mãe descobriu o esconderijo e ela também passou a ler o Livro dos Espíritos. E foi assim que tanto Leon Denis como sua mãe leram o Livro dos Espíritos e encontraram nele as respostas que tanto procuravam para compreender a vida de sofrimento que eles levavam. De fato, a vida de Leon Denis estava caracterizada por muito sofrimento, desde a infância. A família enfrentava grandes dificuldades financeiras e, com frequência, tinha que se mudar de cidade em busca de melhores oportunidades de trabalho. E Leon Denis, que adorava estudar, várias vezes se viu obrigado a deixar a escola para trabalhar e ajudar no sustento da família. Foi o que aconteceu, por exemplo, na cidade de Bordeaux. Leon Denis teve que deixar a escola e foi ajudar seu pai no trabalho de polimento de moedas. E seus dedos infantis, tão delicados, chegavam a sangrar nesse árduo trabalho. E ainda jovem, Leon Denis acabou assumindo quase completamente o sustento dos seus pais. E ele trabalhava duramente durante o dia. Inclusive, muitas vezes teve que se entregar a trabalhos braçais. E à noite ele estudava. E na sua juventude, em lugar de sair em busca de distrações e companhias, ele passava as noites com os livros, estudando. E assim ele adquiriu mais que conhecimento. Ele adquiriu sabedoria. Desde 1862
funcionava em Tours um grupo espírita. Mas Leon Denis, que tinha que trabalhar muito para ajudar no sustento da família, não tinha condições de frequentar esse grupo. Então, a expectativa dele de conhecer Allan Kardec aumentava cada vez mais à medida que se aproximava o tão esperado dia da chegada de Allan Kardec a Tours. E estava tudo preparado para receber Allan Kardec. Havia sido alugada uma sala de conferências. No entanto, os funcionários do Segundo Império, que era um governo autoritário, proibiram a realização da reunião. E a solução foi realizar a conferência no jardim da casa de um amigo. E qual era a tarefa de Leon Denis em tudo isso? Juntamente com outros jovens, Leon Denis ficou encarregado de avisar os convidados do novo endereço. E finalmente chegou o grande dia. E ali estava Leon Denis, juntamente com cerca de 300 pessoas em pé, em um espaço bem pequeno, vendo e ouvindo Allan Kardec. Ele se sentiu tão feliz que jamais esqueceu aquela noite. Leon Denis viu Allan Kardec outras vezes. Foi assistir a uma conferência de Allan Kardec em outra cidade, viajou a Paris, onde foi recebido por Allan Kardec. E assim, o vínculo espiritual entre Allan Kardec e Leon Denis ficava cada vez mais evidente. E aquele jovem, humilde de coração, crescia na sombra. Quando chegasse o momento, ele se revelaria, não por um desejo de supremacia, mas sim pelos seus atos, como um dos continuadores de Allan Kardec. Leon Denis, que teve tantas dificuldades para estudar, para adquirir livros, deixou para a humanidade muitos escritos realmente preciosos sobre a doutrina espírita. É verdade que em alguns de seus textos encontramos interpretações pessoais sobre a doutrina espírita, mas consideramos que isso não invalida os textos de Leon Denis, porque também encontramos neles reflexões doutrinárias importantíssimas. Leon Denis, aquele jovem anônimo que assistiu a Allan Kardec em Tours, também se transformou em um grande orador espírita, fiel ao exemplo de Allan Kardec, como vamos analisar mais adiante no livro Legado de Allan Kardec. E ele foi também um grande defensor da fidelidade aos ensinamentos das obras de Allan Kardec, em um contexto muito delicado, no qual ocorriam vários desvios doutrinários no movimento espírita francês. Leon Denis foi fundador e um membro muito ativo da União Espírita Francesa. E também destacamos a participação de Leon Denis no Congresso Espírita e Espiritualista Internacional, realizado em Paris em 1889. Nesse congresso, houve um episódio
muito interessante para a nossa reflexão. Um membro do movimento espírita francês, chamado Charles Fauvetti, próximo de Pierre Gaëtan Leymarie, fez um discurso com várias críticas à doutrina espírita. E Leon Denis não se calou, pediu a palavra e foi firme. Ele disse, entre outras coisas, o seguinte: necessito declarar aqui e solicito a inserção disso na ata. Declarar em nome das sociedades que represento, em nome da União Espiritualista de Rouen, da União Espírita do Mans, dos grupos de Tours, Nantes e Rennes, que nos manteremos firmemente no terreno dos princípios espíritas, tal como foram coordenados e difundidos por Allan Kardec. E nesse pronunciamento, Leon Denis fez vários esclarecimentos muito interessantes e ele recebeu a adesão dos espíritas lioneses e da União Espírita Francesa. Este episódio está em um documento disponível para download gratuito chamado Compte rendu du Congrès Spirit et Spiritualiste International. O episódio especificamente está a partir da página 151. Também, se quisermos estudar mais sobre a vida e a obra de Leon Denis e Allan Kardec, podemos, além de ler as obras de Leon Denis e Allan Kardec, estudar 2 livros em especial. Um é de Gaston Luce, que foi um dedicado amigo de Leon Denis. O livro se chama Leon Denis, l'apôtre du spiritisme, sa vie, son œuvre. Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, sua vida, sua obra. E o outro livro é de Claire Baumart, que foi a última secretária de Leon Denis, porque Leon Denis, na velhice, ficou praticamente cego e ele necessitava da ajuda de uma secretária para ler para ele, E Claire Baumart escreveu Leon Denis intime, Leon Denis na intimidade. Esses 2 livros podem ser conseguidos na internet gratuitamente, inclusive em português. Então, queridos amigos, são muitas as reflexões que podemos fazer, Por exemplo, sobre a coragem de Leon Denis em defender os ensinamentos das obras de Allan Kardec diante dos graves desvios no movimento espírita. Ele não se calou, ele não se omitiu. Também seu exemplo de desinteresse pessoal, Ele trabalhava pelo ideal espírita, para ajudar especialmente as pessoas que sofrem, como ele havia sido ajudado pela doutrina espírita. Ele não estava trabalhando para agradar, ele estava trabalhando para ajudar. Que possamos sempre ter presente esse exemplo, que esse exemplo possa nos inspirar e nos motivar nas nossas tarefas, na nossa vida. Desejamos a todos de coração muita paz, muita felicidade, muita saúde. Agradecemos a todos
pela atenção, pelo carinho, pela divulgação desses vídeos, especialmente a Rádio Portal da Luz e o pool de emissoras de rádio espíritas que estão transmitindo os áudios dos nossos estudos.